Boa tarde, pessoal. Então, obrigado, Diogo, pelo convite. É uma honra estar aqui. É uma honra poder fazer parte. Eu sou o único cara, eu acho que eu e o Silvio, a gente é de outra raça, a gente não é escritor como o Daniel, o Diogo, o Fábio. Não sei se o Silvio tem alguma coisa preparada aí, se ele já escreveu alguma coisa. Mas eu, além de ser baiano, como o Daniel, a única coisa que presta em mim talvez seja ser baiano, casado e pai de cinco, quatro crianças bem bonitas. Eu sou de um outro meio. Então eu sou o cara, o típico marqueteiro, influencer, vendedor de curso. Eu estou em outro espectro, mas eu caí na cilada de estar nesse espectro de marqueteiro, vendedor de curso e influencer no campo da literatura. E aí tem várias coisas que são muito interessantes para tratar nesse tema atualmente. Por quê? Porque muita coisa tem se confundido na literatura sobre o que é marketing, o que é propaganda e o que é de fato literatura e quais são os pontos de conexão entre uma coisa e outra. Por quê? Porque esta coisa de fato tem maculado a literatura no país e tem maculado também a percepção do que é literatura e do que a literatura tem que fazer pelas pessoas, tem que fazer pela cultura em geral. Eu tenho uma visão que eu acho que também é diferente deles por causa da minha função social. Então eu vejo a literatura sob uma função um pouco pragmática, que eu acho que o criador não vê do mesmo modo. Uma função pragmática pedagógica. Tem que ter uma função de fazer algo pela galera, usando, sei lá, um conto do Diogo que eu li outro dia, ele falando sobre o cara de Timbó que foi preso no 8 de janeiro. Ou o livro do Fábio, que eu achei o segundo livro dele bom pra caramba. Inclusive está de parabéns, o livro está muito bom, impecável. Dá para você usar esses conteúdos, essa criação literária que eu imagino que eles fazem pelo puro prazer contemplativo, porque se não fosse por isso eles não estavam fazendo nada, já que não dá dinheiro para ninguém. Mas eu acho que tem essa função, tem uma função pedagógica, tem uma função pragmática que eu como professor também penso o tempo todo. Só que em todos os aspectos a literatura tem se confundido aqui no Brasil por diversos fenômenos diferentes com a propaganda. E é sobre isso que eu gostaria de falar aqui hoje. Então, para quem não me conhece, eu sou Melk Ferreira, meu nome. Meu nome é Melquisedeque, mas, pô, Melquisedeque é foda para falar, né? A palestra acaba e não acaba de falar meu nome. Então, eu tenho uma página no Instagram que vocês vão começar a seguir, chamada Formação do Imaginário. E eu dou aula de literatura há uns 10 anos. Quando eu era moleque, eu queria que as pessoas me pagassem para eu ficar lendo. Então, eu consegui realizar o sonho de infância, porque é exatamente isso que eu faço. As pessoas me pagam para eu ficar lendo e depois discutindo os livros com elas. Ok. Dentro desse trabalho, óbvio, primeiro tem uma coisa que é muito interessante, que eu imagino do meio em que vocês vêm, que deve ser o mesmo meio que eu venho, que é o meio da galera Olavete, conservadora, que descobriu essas coisas através do professor Olavo, ficou interessado mais por literatura e cultura através do professor Olavo, através do Padre Paulo Ricardo. Tem uma coisa que eu acho muito zoada, que tem um texto do Fábio, acho que é do Fábio, é do Luiz César, que eu acho muito interessante, criticando essa noção de só curtir literatura clássica, que também é um efeito de propaganda no nosso meio, né? Que só o que presta é literatura clássica e aí ninguém quer ler o Fábio, o Diogo, o Rodrigo, o Luiz César, que são autores muito bons, que estão tentando decifrar a nossa realidade através da literatura e que é uma função da literatura você conseguir decifrar a sua realidade, saber mais sobre quem você é, como você vive, sobre o seu vizinho, lendo, por exemplo, o último livro do Fábio, Uma Negra Comédia, ou A Família Halpman, do Diogo. Porque todo mundo conhece pessoas que são como aqueles personagens, mas no nosso meio tem essa ideia de só vale a pena você ler literatura clássica, só vale a pena você ler o que já foi confirmado pelo tempo. Só que, cara, Camões não tinha nenhum amigo petista, então ele não tinha como descrever o amigo petista. Machado de Assis não tinha uma experiência de favela
como o Fábio transmite nos 2 romances que ele escreveu. Ou no romance do Milton também, que eu gosto pra caramba. Eles não tinham como ter experiências mais próximas da gente, porque eles não estavam... só se alguém psicografar a coisa, mas não tem como. Então a gente tem que olhar para a literatura contemporânea e tem um fechamento mesmo dentro da nossa galera, dentro da nossa bolha, que está perdendo muita coisa boa. Okay? Mas isso aqui é só um parêntese. Quando você olha para a literatura nacional, você percebe que em vários ambientes e sob diversos aspectos, estas coisas têm se confundido de fato. Porque pensa o seguinte, antigamente um cara como o Corsão ou o Nelson Rodrigues, mesmo eles sendo extremamente populares, tem uma coisa que o Diogo falou das tiragens. Se eu não me engano, o primeiro romance do José Geraldo Vieira, a primeira tiragem foi 30 mil exemplares. Uma coisa que hoje ninguém pensa em fazer uma tiragem de 30 mil exemplares. Mesmo desses autores mais badaladinhos, você está se arriscando bastante quando você faz uma tiragem de 30, 40, 50 mil exemplares. Está se arriscando muito. Então, tem uma mudança cultural muito drástica e absurda. Só que esses autores que estavam escrevendo, eles eram as pessoas comuns. Um era engenheiro, o outro tinha uma escolinha, o outro estava escrevendo no jornal, muitos eram jornalistas. Outro era médico, outro era diplomata, outro era prefeito no interior da Alagoas. Hoje em dia, a galera que mais vende livro no Brasil, que mais tem leitura, normalmente é um influencer. Então, isso já cria uma simbiose meio esquisita entre gosto literário e propaganda. Porque eu, como influencer, eu sei que a gente faz tudo visando na propaganda. A gente não posta uma foto do filho sem pensar o que eu vou vender com isso. Entendeu? Então, tem uma simbiose muito esquisita e que tem afetado muito o mercado de literatura nacional. O segundo tipo de escritor muito vendido, então o primeiro é o cara que é influencer. Se ele é influencer... Primeira coisa que eu penso quando o cara é influencer e escreve livro. Não foi ele que escreveu. Porque eu já fui ghostwriter e tem muito livro que vocês leram que não foi o cara que escreveu. Então, não foi o cara que escreveu. Ali o Silvio, que é editor, ele balançou o dedinho. Isso é muito comum. O cara quer publicar um livro, porque ele é famosinho, ele sabe que ele vai vender, ele tem, sei lá, 100, 200, 300, 400, 500 mil seguidores, 1 milhão de seguidores no Instagram. Então, vou pagar para um cara escrever para mim. Esse cara vai escrever e eu vou vender, e vou vender bem, e é isso que importa. E aí a literatura se confunde muito. Porque normalmente a qualidade literária não é tão boa. Mesmo quando você tem um bom ghostwriter, o ghostwriter ele está atendendo o gosto do cara que contratou ele. Entendeu? Então, o cara pode até escrever bem, só que você não pode se comunicar bem se você está se passando por outra pessoa. Você tem que fazer como o cara está querendo, você tem que atender os gostos do mercado, tem que fazer tudo isso. E o segundo tipo de escritor muito vendido, que é um outro tipo de propaganda, é o cara que é financiado pelo Estado. Então, essa é a galera que mais vende livro no Brasil. Ou o cara é influencer, e aí ele consegue vender por causa da influência, tipo uma Kéfera da vida, sei lá, um Felipe Neto, acho que até o Felipe Neto já escreveu o livro. A que ponto nós chegamos? E provavelmente foi mais lido do que o Fábio, veja só. A que ponto nós chegamos de fato. E tem a galera que vende muito bem, que é a galera que está que vem por causa do governo, basicamente isso. São apadrinhados por algum político ou pelo Ministério da Educação, e o cara vai vender bem por causa disso, que é o caso, por exemplo, do Itamar Vieira. Cara, não tem como ele vender aquele tanto de livro no Brasil se você pega o número de leitores que você tem no país. Pelo número de leitores, na última pesquisa do retrato de leitura no Brasil, a maioria da população não tinha lido nos últimos... A pesquisa nem considerava se você tinha lido o livro inteiro. Porque se você tivesse lido 1/3 do livro, já estava valendo. Eles já iam considerar você como leitor.
E pela primeira vez no país, nessa pesquisa, menos da metade do público, isso você toma ali como uma média estatística nacional, leu um terço de um livro ao longo de um ano inteiro. Então, menos da metade do Brasil leu pelo menos um terço de um livro ao longo de um ano inteiro. E se você pegar as pessoas que leram, isso não chega nem a 30% da população, que leram pelo menos um livro. Então, se ninguém está lendo nem um livro inteiro, é claro que ninguém está comprando o livro do Itamar. A galera está comprando para botar na biblioteca da escola, na biblioteca pública, para dar, sei lá, bota 50 mil exemplares aqui no Senado, mais 50 no STF, para a gente dizer que vendeu para caramba, já que isso aqui é retorno de investimento público. E quando você vai ler o cara, você fala, cara, o cara nem sabe escrever. Então não tem como aquilo ser por mérito. E aí tem um outro efeito da propaganda nisso, e que não afeta só a galera da esquerda, eu acho que afeta os dois blocos, que é o seguinte, teve um trecho, que aí é a questão da crítica literária, que é a coisa mais importante que existe. É o seguinte, tem duas coisas que são extremamente importantes. Nada vai ser corrigido no Brasil sem literatura, porque a literatura lembra que eu sou um cara pragmático. Então, o Fábio, o Diogo, o Daniel, eles ficam, ai, como isso aqui é bonito, como isso aqui é lindo, como está bem escrito. Tá? Nada pode ser corrigido, nada pode ser pensado, refletido, desejado, se não estiver na imaginação do povo, como o professor Lavo sempre falava. Então você não tem como dar salto de nada, fazer desejo de nada, pensar numa outra vida, se você não pegou aquilo de alguma literatura. Você não foi na literatura, você não tem como corrigir nada. Então eu acho que o único caminho... E tem um cara que ele percebeu um pouco disso, porque se vocês pesquisarem, o Diogo me mostrou uma vez, depois eu fui ler o estudo do cara. Ele coloca a editora Danúbio como uma corrente capaz de mudar as disputas políticas no Brasil, as perspectivas políticas no Brasil, por causa do estilo dos escritores, dos temas abordados. Então, ele vê o Diogo como um mau bolsonarista que vai corromper a nossa sociedade brasileira. É assim que o Diogo é visto dentro do estudo do cara, da tese do cara. Tá famoso. Mas nada vai mudar se não vier da literatura. Só que, e eu realmente acredito nisso, tá? Isso aqui não é papo de marqueteiro, nem de professor. Eu realmente acredito que nada pode mudar se não vier da literatura. Por exemplo, eu não conheço nenhuma obra, embora ela não esteja falando do Brasil, necessariamente, que me deu tanto impacto imaginativo sobre as minhas próprias circunstâncias pessoais e políticas, quanto se houvesse um homem justo na cidade. Eu tenho uma irmã que ela trabalha para o PT, ela trabalha mesmo, ela não é só petista, ela trabalha para o partido. Cara, eu me vi representado naquele livro demais. Cada conversa dos dois irmãos, dos dois Josés, era uma conversa que eu tinha com minha irmã. Entendeu? E aquilo me dava mais respaldo imaginativo para explicar a minha própria vida. É por isso que eu acho que não tem outra alternativa, não tem outro caminho. Só que, quando você pega essa simbiose que eu estou falando entre literatura e propaganda, você não tem como ter esse aval, esse respaldo, esse alicerce imaginativo. Por quê? Porque o cara não está interessado em apenas descrever uma impressão, em passar uma impressão sobre a realidade, em descrever a realidade de uma forma que seja bonita, com um bom artifício literário, que convença, que seja verossímil. Ele está interessado em agradar alguém, normalmente. Porque é isso que a gente faz, em agradar e vender. É isso que a gente faz no marketing. A gente está interessado em agradar e vender o tempo todo. Ok? Então, quando você pega, por exemplo, eu vou ler um trecho de uma crítica feita ao livro do Itamar Vieira, e a resposta do Itamar é essa crítica. E aí o segundo problema... E o segundo problema é o problema da crítica também.
Porque a crítica também vai se corromper, já que tudo está misturado com propaganda. E o problema não é essa simbiose entre propaganda e literatura. O problema é quando você perde o limite da coisa. Porque, por exemplo, Monteiro Lobato, ele era marqueteiro, mas ele era um grande escritor. Ele sabia separar as duas coisas. E você pega os contos do Monteiro Lobato, são uma coisa maravilhosa de ler. Você lê um Negrinha, aquele conto é maravilhoso. Então, mas ele sabia os limites de cada coisa. Hoje em dia você não sabe. Aí a crítica que foi feita ao Itamar, a crítica escreve assim, né? O nome dela é Lídia alguma coisa. A norte-americana Toni Morrison, na introdução a Play in the Dark, reflete a respeito do que acontece à imaginação criativa de autores negros como ela própria, que estão sempre mais ou menos conscientes de que estão representando a própria raça para, ou apesar de, uma raça de leitores que se entende como universal ou sem raça. Sua maior vulnerabilidade, escreve ela, está no risco de romantizar a negritude e vilipendiar a branquitude, que é exatamente o que o Itamar faz. Todos os personagens pretos são bons, todos os personagens brancos são maus. Esse risco é contornável e a própria obra de Morrison demonstra isso bem, assim como a de autoras como Jamaica Kincaid, que soube explorar as tensões pós-coloniais de modo brilhante em A Autobiografia da Minha Mãe, ou ainda mais recentemente, no Brasil, o também extraordinário Agora Agora, de Carlos Eduardo Pereira, que compôs uma enxuta e eficaz narrativa familiar acerca da violência concreta e simbólica sofrida pelos negros. Talvez, no entanto, a literatura de Itamar Vieira Júnior encarne, mais do que qualquer outra no país, o espírito do tempo, e isso as vendas mostrarão melhor do que uma resenha. Eu acho que ela está corretíssima. É mesmo um mérito saber sintetizar assim uma tendência. Para a literatura brasileira, porém, esse sucesso aponta o status enfraquecido da ficção imaginativa e o triunfo da narrativa didática e moralizante, que se esquiva da complexidade humana e finca o pé na prescrição de como o mundo deve ser encarado. Ela está fazendo uma distinção entre literatura, de verdade, está tentando escrever. Por exemplo, eu não me senti sendo educado ou moralizado, nem pelo Diogo, nem pelo Fábio, lendo Se Houvesse Homem Justo na Cidade. Ou lendo Uma Negra Comédia. Em hora nenhuma. Eu me senti de fato diante de pessoas que eu reconhecia. Ou reconhecia aqueles movimentos em mim, ou reconhecia aqueles movimentos nos outros. Eu estava reconhecendo os movimentos interiores reais, os dramas humanos reais. Porém, lendo o Itamar, você entra no mundo maniqueísta mesmo. Fulano é bom, fulano é mal. Não tem nuance nenhuma. Os personagens não têm nuance de fato. Agora, o interessante não é a própria literatura, porque como você está falando de propaganda, a literatura fica em segundo plano. Porque qual foi a resposta do Itamar? Vocês acharam que, pelo que se deu para entender a minha leitura, essa crítica está atacando alguma posição política do Itamar? Está atacando, está chamando o Itamar de racista? Porque essa foi a resposta dele, a crítica. Esta mulher está dizendo que eu sou racista. Ou ela, na verdade ele falou, ela está fazendo interpretação racista da minha obra. Ela está sendo racista, na verdade, foi isso que ele falou. Então, criticar o Itamar é ser racista. Se criticar o cara é ser racista, não tem mais literatura, só tem política e propaganda. Ou se, sei lá, o Fábio, o Diogo, o Rodrigo, não, vocês estão me criticando porque você é de esquerda, porque você é comunista. É basicamente a mesma coisa. Subiu a literatura, virou política e virou propaganda. E aí, com a mentalidade da galera, e aí não é uma crítica só aos autores, porque o Itamar é bem esperto, quando ele leva, se criticou é racista, que aí ele pega toda aquela galerinha universitária que curte os livros dele, estão pagando um pau pra ele, estão comprando o livro dele, traz tudo para junto dele, todo mundo da pauta identitária, e todo mundo vai fazer um apelo junto com ele. Entendeu? Ele vai só abarcar os seguidores
igual eu quando eu estou fazendo campanha de marketing na internet, para ter a reação que eu quero. É exatamente isso que a gente faz. Ó. Não sei se vocês sabem, mas às vezes vocês estão lá passando no Instagram, no YouTube, a gente coloca alguma coisa para vocês verem, porque a gente sabe que aquilo vai gerar um desejo, porque tem alguma coisa que você se identifica. E aí no fim, antes de você terminar de ver o vídeo, você já colocou dinheiro na minha conta. Você já me fez o Pix, mas não foi por uma motivação existencial concreta sua, que só um livro é capaz de fazer, ou só um poema é capaz de fazer por você. Foi por puro artifício retórico que eu utilizei para te convencer a tirar o dinheiro do bolso e passar para minha conta. Que é isso que a gente faz. Ou seja, a gente mexe, a gente que é marqueteiro, mexe com a parte mais baixa das suas intenções. Ou da sua percepção de mundo. Eu não posso fazer você pensar. Se você pensar, eu me lasquei. Se você pensar, você não me dá dinheiro. Entendeu? Se tiver algum médico aqui, a gente tem uma agência de marketing médico. Então, ó, já não pensa, manda um WhatsApp pra gente fechar uma conta com vocês agora mesmo. Então a gente não pode fazer você pensar. Você tem que tomar a decisão imediata. É o contrário da literatura, é o contrário da educação. Porém, se eu apelo de imediato, cara, fulana que criticou minha obra é racista, a galera também vai aderir sem pensamento. Você não precisa nem ter lido a obra. Se você for identitarista, você já aderiu imediatamente. Entendeu? Isso acontece também do nosso lado. Quando você reage, só, fulano tá falando mal porque é de esquerda. Ou quando você, já aconteceu ao nosso lado, por exemplo, de você tentar manipular resultado de concurso, assim, não, vamos dar 0 para fulano e dar 10 para ciclano, porque ciclano é do nosso lado, sem avaliar os méritos literários. Entendeu? Então, quando essas coisas acontecem, é porque a literatura está desaparecendo mesmo. A literatura nem precisa desaparecer, ninguém se importa mais. Você só precisa ter reação como se fosse reação de eleitor. É reação de eleitor. Então, o Itamar é esperto, escreve mal pra cacete, mas é esperto. Porque ele consegue fazer uma coisa assim. Uma outra que é muito esperta, aí eu trouxe 3 exemplares aqui de livros, um bom e 2 muito ruins, para demonstrar aquele primeiro ponto que eu falei. O primeiro é do Itamar, que é o espectro político. Então é só você apertar o botãozinho ideológico para o sujeito reagir ideologicamente. Isso também é um tipo de propaganda. Okay? O segundo tipo, e essa daqui eu acho que é a autora mais vendida no país, eu acho que ela é mais vendida do que o Itamar, a Carla Madeira. E é por mérito dela. Ela tem uma agência de publicidade, ela também é marqueteira como eu. Então ela sabe vender. Do mesmo jeito que o Paulo Coelho também sabe vender. Eu admiro esses caras que eles sabem vender, mesmo que eles não sabem escrever. Então, a Carla Madeira, ela escreveu um livro. Eu li esse livro todinho, para você ver como que eu sou um cara bom, Diogo. Esse livro é muito ruim, gente. Mas pensa num negócio ruim. Cara, foi um dos maiores desperdícios de tempo. Eu tentei não ler até o final. Eu fiquei, acho que 1 mês e meio, deixei o livro parado e falei, não, eu preciso degustar essa desgraça, essa tragédia. Eu acho que vou ser poupado de alguns anos no purgatório, lendo o livro da Carla Madeira. Vou pegar aqui. Eu ia ler o começo, mas tem criança na sala ainda. Tem criança na sala? Tem, né? Porque o começo não dá para ler. Mas se você pegar qualquer trecho, Lucy teve certeza de como ferir tia Duca. Antes de mais nada, teve certeza de que era isso que queria fazer. O imperdoável, o rompimento irreversível. Nada a ser dito, uma espécie de morte. O texto não tem fluidez nenhuma, tá vendo? Pá, 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 pá. Parece que a pessoa está dando pancada na sua cabeça. Dá dor de cabeça, exatamente. Firme, imperturbável, para sempre. Lucy nunca quis estar ali e teve tempo de planejar sua retirada. Mas não é só de tempo que um bom cardápio de ódios precisa para inspirar grandes estratégias. Precisa começar de algum lugar, e nesse caso, o lugar era Brando. Só de colocar o nome do personagem Brando, já perdeu menos 10 pontos na... Você percebe que
a forma da coisa é desagradável, não tem estilo. E se você pegar qualquer ponto, é assim. O que esses autores têm que dá o charme da coisa? E que aí vem a estratégia de marketing. Eles têm, no meio de um ponto ou outro, grandes frases de efeito. No meio de um ponto ou outro do livro, eles colocam uma grande frase de efeito, porque aí, quando aquela frase de efeito aparecer numa publicidade no Instagram, num post de uma blogueirinha, aquilo vai soar interessante, eu vou ficar interessado em comprar aquele livro. Entendeu? Então, deixa eu ver se eu pego aqui algum... Tem um capítulo que eu não lembro qual que era só uma frase, que é a coisa mais brega do mundo. Eu não consigo ler alguns trechos que eu tô passando aqui, porque tem muita coisa que realmente não dá para ler. Se tivessem só adultos, dava para ler. Mas você vê o nível da coisa, e esse negócio também de ela colocar tanta cena erótica ou pornográfica, também é por estratégia de marketing. É um artifício de marketing, a galera vai comprar. A galera gosta disso aqui. As coisas que as pessoas mais leem no Brasil é isso. É soft porn o tempo inteiro. Mas você tem isso. Você tem, mesmo que o romance não faça sentido, e ele não faz sentido, porque, por exemplo, qual que é o tema desse livro? Tem um casalzinho que se ama ali no interior de Minas Gerais, só que o cara é muito ciumento. Aí quando o filho deles nasce, o cara fica morrendo de ciúme porque a mãe tá dando peito pro filho. E ele pega o filho e mata o filho imediatamente. Cara, se alguém pega um filho no peito da mãe e mata o filho, isso vai passar batido pro resto de uma comunidade minúscula no interior de Minas Gerais? Eu já morei no interior de Minas Gerais. Eu acho que toda vez que eu pegava minha mulher, a cidade inteira sabia, porque no interior de Minas Gerais é assim. Todo mundo sabe da vida de todo mundo. Só que no romance, ninguém fica sabendo de nada. Sumiu-se o bebê, ele desapareceu, e a narrativa segue como se nada tivesse acontecido. Nada a ver. E aí eu vou dar spoiler para vocês não terem que ler esse livro. No final, o menino estava vivo ainda. Né? É tipo novela da Globo, série, o menino tá vivo e todo mundo fica bem. E a trama do livro é basicamente essa. Você vê, se um negócio não tem verossimilhança, se não funcionaria na vida real, o que fez com que esse livro fosse tão vendido? A propaganda. Não tem outro caminho. A propaganda e, óbvio, o nível de capacidade dos leitores. Que são as duas coisas juntas. Porque se os leitores fossem bons, não tinha propaganda que fizesse isso tem que ser vendido. Aí tem esse outro aqui, que é A Pediatra, da Andrea Del Fuego, que eu também li e também é muito ruim. Aí você nota como que determinadas coisas são iguais. Peguei aqui um trecho aleatório. Deixa eu ver aqui. Daisy me trouxe o café emburrada. Eu estava lenta, entorpecida pelo sono induzido. A senhora foi dormindo até o meu quarto? A senhora foi dormindo até o meu quarto. A senhora, fiz alguma coisa? Jogou as fraldas no armário no chão. Por que não me acordou? Porque a senhora voltou para o quarto. Não era comum, mas tive sonambulismo por efeito do remédio com conhaque. Não, é a mesma estrutura. Mesmo um monte de pancada. Pá, 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 pá. Não tem fluidez, não tem ritmo, não tem... chamar isso aqui de prosa é uma ofensa à prosa. Porque é o mesmo negócio, vamos mudar. Por que elas fazem assim? Sempre capítulos curtinhos, um monte de batida. Porque a galera que vai ler não está habituada a ler. Eles não iam aguentar o primeiro capítulo de Tamaralma. Que o Diogo não está, para eles não, o Diogo não está falando de nada naquele primeiro capítulo, porque ele está só ambientando o leitor. Então, vai falar como que era Curitiba, nos anos em que começa a história, quais eram os tipos de construção, como que aquelas construções se fizeram. Ele vai mostrando
a saída de um cara daqui do Vale do Itajaí, ele dá uma ambientação bem arquitetônica, depois ele vai mostrando a construção do condomínio que o cara vai viver, basicamente. A estética do condomínio que o cara vai viver e na qual o romance vai se passar. E vai contando a base da vida do indivíduo através disso, e da vida da nossa sociedade também através disso. Para o cara que lê isso daqui, ó, pô, que negócio chato, falou de nada, né? Já estou na página 15 e ainda não chegou, não aconteceu nada. Para o leitor desses livros não aconteceu nada no romance do Diogo. Só que ele está fazendo uma ambientação maravilhosa para você entender o que vai acontecer depois. Entendeu? Nesse romance aqui tem uma coisa que só uma crítica percebeu. Eu já li várias críticas desse romance e só uma pessoa percebeu. E eu também tinha percebido quando eu estava lendo, mas aí eu fui ler as críticas e falei, cara, como que ninguém percebeu isso? Ela é pediatra neonatal, então ela faz os partos. Ela faz um parto de um moleque, que é... Eu também vou contar a história. Ela faz o parto do moleque, ela é amante do pai do moleque, só que ela não gosta nem de criança, nem de nada. Ela não gosta de criança, é aquele niilismo que o Diogo falou. Então ela faz aquilo só por dinheiro. E porque o pai dela é médico, então ela viu que ser médico dá dinheiro, vale a pena, então eu vou fazer também. Meu pai vai me dar tudo e vida que segue. Ela faz o parto de um moleque, que é filho do amante dela. Depois ela para de conviver com esse cara, porque ele tá enchendo o saco, ela tá se divorciando e tal. No dia que ela faz o parto dessa criança, ela vai para casa e descobre que a empregada tá grávida. No final do romance, ela vai para o aniversário de 2 anos dessa criança, que ela fez o parto. E a empregada dela ainda está grávida. Depois de 2 anos, a empregada dela... Cara, como ninguém percebe um furo narrativo desse? A verossimilhança foi jogada no lixo. Como é que alguém fica grávida há 2 anos? E termina o romance e a desgraçada criança não nasce. Um furo narrativo desse só passa batido se você não estiver interessado na literatura. Furos de estilo, como um que o Diogo colocou outro dia no Substack do Itamar Vieira, que ele escreve basicamente as roupas estavam alinhadas e bagunçadas na gaveta. E passou batido. Como é que uma roupa pode estar alinhada e bagunçada ao mesmo tempo? Não é literalmente assim, mas é imaginativamente a mesma coisa. E ninguém percebe. Então, ninguém percebe porque ninguém está interessado em perceber. Entendeu? Agora, se fosse um livro de qualquer editor da Danube, eu tenho certeza que a galera perceberia. Porque eles já leem querendo encontrar as falhas. Já leem querendo encontrar... Eu já vi crítica ao Fábio, ao Diogo, que você vê que o cara leu com má vontade. Porque ele pegou, tipo, o pontinho minúsculo de... teve o cara que criticou porque o Diogo escreveu Litoral Paranaense, não foi, Diogo? Eu falei, cara, o cara não faz ideia do que é o Sul. Porque você tem que destacar que o litoral é o litoral paranaense. Porque o litoral paranaense é uma merda, não é o litoral catarinense. Então, tem que ficar claro que o cara tinha uma casa no litoral paranaense, ou seja, ele ainda não chegou lá. Um dia ele vai ter uma casa em Balneário Camboriú. Era basicamente isso que o Diogo estava querendo falar, só que o cara não percebeu isso. Ele não entende do contexto, do estilo. E, em contrapartida, eles leem essas obras aqui e eles não percebem essas falhas que eu estou falando. Mas por que eles não percebem? Porque a crítica não está interessada em criticar, está interessada em manter o status quo daquela propaganda, daquela galera que já recebeu a bênção da patota. Entendeu? Ao contrário, quando... Então, eles leem literalmente assim, eles leem aqueles que são os inimigos, eles leem procurando os erros. E os influencers de literatura da direita também fazem isso. Eles leem procurando os erros. Eles não ficam abertos a ler alguém que pense diferente deles. E a galera da outra patota, que normalmente é uma galera de esquerda, identitária, eles também leem como inimigos e amigos.
Isso é pura política. Eles leem como gosto previamente, não gosto previamente. Isso é pura propaganda. Né? A propaganda, ela lida com a paixão mais rudimentar que a gente tem, que a gente tem. Por exemplo, quando vocês vão no mercado pagar a conta, o que nós que somos marqueteiros colocamos na fila do caixa? O Kinder Ovo, o chocolatinho, a jujuba. Aquilo que você não consegue pensar, que você vai por pura paixão, ou seu filho vai por pura paixão, porque ele também não pensa, é o que a gente coloca para você ver no finalzinho, não refletir, botar ali no caixa e pagar e comprar. Porque se tivesse em outro lugar, você não compraria. Entendeu? É o mesmo tipo de estratégia que a galera usa para vender esse tipo de coisa aqui. É apelar para a paixão mais baixa, mais banal, mais sem sentido. É esse tipo de paixão que movimenta o mercado editorial nacional. É uma coisa completamente refletida. Se a base do mercado já é completamente refletida, fica quase impossível você vender coisa boa. Primeiro porque os leitores já não têm a capacidade intelectual, que é um problema pedagógico. Mas quando você vai para a questão empresarial de marketing, também fica impossível. Por quê? Porque os apelos que você consegue fazer para vender uma coisa, ou eles são políticos, ou eles são marqueteiros. Coisa que as 30 mil exemplares do José Geraldo Vieira, na primeira edição dele, aquilo ali não foi vendido por marketing. Foi vendido porque tinha gente interessada, tinha paixão pela cultura. Entendeu? Eu, como influencer de literatura, às vezes eu coloco ali um Hulebeck e a galera já, nossa, Melk. Porque acha que se tem uma cena de sexo, se tem um negócio mais à esquerda, já é do Satanás. É o mesmo tipo de paixão irrefletida. A crítica que fizeram pro livro de contos do Mateus, que o Diogo publicou. A primeira crítica que eu li foi que o livro começava com uma cena de masturbação. Isso é crítica literária, bicho? Não estava analisando o mérito da obra, o mérito literário da obra. Era uma crítica totalmente moralista. Entendeu? Então, por diversos motivos, que não dá para abordar todos aqui, todo o mercado tem sido movimentado por essas paixões. Seja na crítica, seja na tentativa de ensinar literatura, seja na venda. Não faço a menor ideia de como isso vai ser resolvido, mas é isso que eu tenho percebido. Então, a resolução é com vocês agora. Deus abençoe a todos. Você quer fazer um comentário, uma pergunta? Como é que você pegou o livro do Thiago, você falou alguma coisa, você esqueceu. Eu ia mostrar a diferença. Eu adoro esse livro do Thiago, cara. E aí eu ia mostrar a diferença do que é um escritor de verdade e uma pessoa que está escrevendo de puro marketing. A memória de sua mãe sentada na sala, as mãos cruzadas sobre a barriga, os olhos absortos nas luzes da televisão. Era uma imagem repetida, presente ao longo dos anos e sempre igual. A sua mãe, cada vez menor, cada vez mais lenta, cada vez mais triste. Até o fato do Thiago usar mais vírgulas do que essas autoras já é um negócio impressionante. E de ele não ficar, também é uma coisa que o Diogo estava falando, ele não fica repetindo o pronome ou o substantivo. É porque a Carla Madeira escreveria a sua mãe cada vez menor, a sua mãe cada vez mais triste. Ela. Essa moça devia largar o namorado, dizia a minha voz, comentando o capítulo da novela. Por que estou lembrando disso logo agora, dentro do carro, prestes a me casar? Era o pensamento de Liana, um odor de passado na iminência de fazer algo novo. Seu noivo era um homem bom, mas o seu pai, no fundo, era dele que o pensamento se escondia. A hora se aproximando. Talvez ele não venha.
Imagine uma menina entrando na igreja sozinha, que vergonha. Você consegue sentir a densidade, você consegue entrar no drama que o Tiago está descrevendo. Em um parágrafo você consegue entrar no drama, que é o parágrafo inicial do conto. Ele está descrevendo aqui um drama aquele momento pré-casamento. E você sente no parágrafo, você sente em um parágrafo do Fábio, aquela introdução, o prólogo e o epílogo do Uma Negra Comédia. Você sente o drama em quantos parágrafos tem aquilo, Fábio? Que são bem curtinhos também. Não deve ter 15 parágrafos aquilo ali. São parágrafos bem curtinhos. Pá, 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 pá. Mas você entra no drama de imediato também. Entendeu? Então, é notória a diferença, sem precisar de explicação. De que o Tiago está fazendo literatura de verdade. E não precisa de propaganda para explicar que isso aqui é literatura. Porque você sente Eu acho também uma coisa que eu vou dar aqui, uma dica para vocês. Porque às vezes parece que literatura é uma coisa muito distante. Por causa de todos os problemas que a gente tem. Mas só se corrige o problema da ausência de literatura lendo. E quando você lê, você percebe que não é tão distante assim. O primeiro livro que eu li dentro da escola de literatura, com os meus alunos, foi A Megera Domada do Shakespeare. E eu coloquei o Shakespeare para eles perceberem que é uma coisa divertida, engraçada, fácil de ler, que não é uma coisa esquisita e distante. Se ia perguntar alguma coisa. Sobre esse trecho que da sutileza da situação da personagem, pensando no pai, pensando no casamento, tá? E é um homem escrevendo isso e consegue, que é sempre uma dificuldade a mais. Você Sim. não é um autor, um homem, dá essas sutilezas na psique feminina. Uma coisa nesses livros aqui que são muito ruins, tanto A Pediatra quanto Tudo é Rio ou qualquer outro livro da Carla Madeira. Como elas são mulheres, os personagens masculinos delas são sempre muito ruins. Então, assim, você vê que, cara, ela não consegue penetrar na psicologia masculina, ela não consegue escrever um cara. É um esquema, exatamente. Exatamente. Ou é o esquema do macho tóxico, ou é o cara, o personagem dela é uma mulher, só que tem pinto, entendeu? Mas é uma mulher, pensa como uma mulher, age como uma mulher, porque é o máximo que ela consegue alcançar. Ela não consegue fazer como o Tolstói em Felicidade Conjugal, que entra mesmo na cabeça de uma mulher e consegue descrever uma mulher, ou um Flaubert, Madame Bovary, Coração Singelo, ou Machado. Você nem precisa, não precisa ir tão longe ou ter a capacidade do Tolstói. Mas o Tiago tem personagens femininas nesses contos maravilhosos. Ele consegue, elas duas não conseguem. O Itamar também não consegue. Mais alguma pergunta? Tem tradução simultânea? Primero que nada, parabéns pelo artigo do sotaque da contemplação da beleza. Obrigado. Serei breve. O senhor acha que é possível uma relação positiva entre beleza ou estética, propaganda e formação do imaginário? Então, eu acho que não é possível uma ligação entre todas essas coisas na confecção de literatura. Porque eu imagino que quando o Fábio, o Diogo, o Rodrigo, qualquer outro escritor, o Daniel, estão escrevendo, eles têm que escrever como escritor. Eu não sei no que vocês ficam pensando quando vocês estão escrevendo, acho que vocês ficam só pensando em escrever legal, né?
eu não imagino que eles façam aquilo de forma, posso estar errado, que eles façam aquilo de forma pragmática. O Fábio já sacudiu a cabeça ali dizendo que não. Então, eu não imagino que eles façam aquilo de forma pragmática. Mas eu também não imagino, não sou aquele purista que acha que a arte tem função meramente contemplativa. Eu acho que ela tem uma função pedagógica. Como ela tem uma função pedagógica, ela tem uma função pragmática. Ou ela pode ser usada para funções pragmáticas. Não é uma função secundária, óbvio, não é uma função primária, mas ela tem essa função primária. Quando você parte para essa função secundária, eu acho que você consegue fazer uma conexão entre as coisas. Por exemplo, se você pegar qualquer campanha publicitária de 50, 60, 70 anos atrás, aquilo tinha uma estrutura literária. Então tinha uma conexão ativa entre marketing, imaginação e literatura. Eu tiraria só o último ponto, que é a formação do imaginário. Eu acho que essa junção entre literatura e propaganda de maneira eficiente, ela só vai servir se já houver o componente imaginativo. Ou seja, se a galera já estiver vivendo as mesmas experiências literárias. Porque, por exemplo, eu tenho uma tremenda dificuldade de vender o que eu vendo, porque você só consegue vender literatura no Brasil com um público muito específico. Ou seja, ou a pessoa já tem algo na imaginação que eu consiga tocar através da campanha, ou seja, a literatura já tem que fazer parte da experiência comum do marqueteiro e do influenciado, do cliente, senão não funciona. Então, não é... A junção seria entre literatura e propaganda, ou literatura e vida comercial mesmo, que depende de que a comunidade tenha o mesmo imaginário. Você vê, não dá mais para você fazer uma campanha, e eu sinto saudade disso, com um texto longo. Entendeu? Quando eu comecei a trabalhar, ainda dava para fazer um texto longo, entre aspas. Você fazia site, por exemplo, você escrevia campanha de site com 14 dobras. Hoje você não faz mais isso. Se eu fizer isso, o meu cliente me mata. Entendeu? Por quê? Porque ninguém vai aderir. Então, tudo depende de que a comunidade tenha essa linguagem e imaginação formadas pela mesma experiência literária. O ponto principal seria esse. Todo mundo lendo a mesma coisa, entendendo do mesmo jeito, acompanhando as mesmas críticas, como já aconteceu no Brasil há umas décadas atrás. Aí você consegue que a vida pragmática se articule dentro da mesma linguagem, porque tudo é feito de linguagem. Só que cada vez mais existe um distanciamento muito grande. Existe um distanciamento muito grande, às vezes, até entre nós, copywriters, marqueteiros, e o público-alvo. E você tem que baixar muito para conseguir fazer a venda. Entendeu? Esse agora Silvio, então. Meu Silvio tá aí? Silvio fala, aí depois a gente faz um intervalinho breve, e daí